Logo depois da publicação do livro da Revolução de 30, o senhor continua como consultor jurídico da USP, mas continua trabalhando com história ou historiografia. Logo depois da Revolução de 30, o livro que aparece como mais marcante é o Trabalho Urbano e Conflito Social. É o livro seguinte. Por que estudar trabalho urbano e conflito social naquele momento? Pelas razões que eu te disse, porque era a preocupação. Eu tinha interesse, e o Verfort tinha essa pergunta entalada na garganta. Por que que a classe operária não agiu, não se comportou como milhões de escritos diziam que ela se comportaria? Quer dizer, o golpe seria barrado, dado o caráter democrático majoritário do nosso exército e dada a repulsa ao golpe pelo movimento operário. Então isso isso resulta, os livros resultam de uma desilusão, a preocupação com esse tema. Então, falando de desilusão, como que o senhor então encaixa a questão, logo depois o senhor vai estudar os processos judiciais, crime, a construção dos processos de criminação e incriminação. Então, como que essa desilusão se combina nessa perspectiva? Aí não. Quando eu digo desilusão, não significa que o objeto não era interessante. Naquele período era, eu acho, bastante interessante. Até para discutir como é que era, ou tentar discutir como é que era essa classe operária brasileira, que, como toda classe operária na esquerda do mundo, era mitificada. Se esperava da classe operária um comportamento que não se exigia das outras classes. A classe operária não poderia querer juntar dinheiro, não poderia poupar, não poderia gostar de ter uma casa arrumada, não é? Porque a classe vai redimir a humanidade. Então, a aproximação, digamos assim, de uma das relações sociais com mais realismo foi muito importante. E eu gostei muito de escrever aquele livro, não tanto para discutir esse tema. Esse tema foi ficando. Porque como eu peguei o período anterior, eu não tinha que discutir. O 64 não estava na minha cabeça, estava na cabeça do Verfort. Na minha não. Na minha ficou todo o período da Primeira República, o final do século XIX e tal. E daí a minha atração pelo anarquismo teve um peso muito grande. Eu me diverti muito falando sobre, não só o anarquismo como perspectiva política, que era muito utópica e inviável no Brasil, mas, sobretudo, por uma coisa que eu acho que era muito interessante, que era uma cultura anarquista. Uma maneira de ver as formas de sociabilidade, como é que eles encaravam o baile, a festa, a versão puritana do anarquismo que se instaura aqui no Brasil, nesses círculos. Eu gostei muito. Eu gostei muito disso. Agora, você me pergunta por que daí para o crime? Isso. Daí o crime acho que é fundamentalmente uma razão intelectual. É a procura por objetos novos. Eu tenho muita dificuldade, não que eu critique, mas eu tenho muita dificuldade de imaginar uma pessoa que passa a vida inteira estudando alguém ou um determinado tema. Eu tenho dificuldade disso. Tem os encantos novos, começam as coisas a brotar num campo completamente diferente. E aí o tema da criminalidade não tinha entrado no Brasil, mas tinha entrado com força na França, na Inglaterra, e eu comecei a ler esses livros. E comecei a achar que isso dava samba, né? Aí realmente eu fiz um trabalho de arquivo, fiz muito um trabalho de historiador, uma coisa que hoje eu não teria forças para fazer, realmente, porque eu me joguei na poeira do Arquivo do Estado, era completamente desorganizado, eu organizei coisas para poder ter um objeto, né? E sobre esse livro que eu gostei muito de trabalhar, sobre esse livro eu tenho uma pequena
não diria mágoa, uma sensação de uma coisa não completa. O que eu quero dizer com isso? Seja lá por que razão for, talvez eu tivesse cansado pelo tamanho do trabalho de pesquisa, o tempo do trabalho de pesquisa, eu acabei fazendo um livro que poderia ser muito mais desenvolvido do que foi, tendo em vista o material que eu tinha. Eu tinha um material imenso. Porque o livro ele traz questões muito importantes que naquela época não eram discutidas, como, por exemplo, a questão das estatísticas criminais, os vieses que elas traziam, da dificuldade em se refletir do ponto de vista estatístico o que de fato acontecia. Então, qual que seria a frustração, considerando essa contribuição que é tão importante? Eu acho que eu acentuei muito esse lado empírico. Você tem razão, era importante fazer isso na época, era bem importante. Eu acho que duas coisas, eu poderia ter teorizado mais. Por que eu não teorizei mais? Porque eu não consegui fugir da banalidade. As classes dominantes impondo tal, que não acrescenta nada, que são até verdades, mas não acrescenta nada. Então, teoricamente, eu acho que poderia refinar mais o livro. E depois eu tinha muito material para... Não sei se você se lembra, eu seleciono tipos de crime. Uhum. Então, o material que eu tinha, eu acredito que poderia ter enriquecido mais. Por exemplo, o crime de sedução, que é muito interessante como que você constrói do ponto de vista sociológico. Então, ali cruzo mais coisas, né? Mais coisas. Eu li muita coisa, eu peguei a linha dominante e tratei da linha dominante. Nesse sentido, que... Não é que eu desgoste do livro, mas eu acho que eu teria a chance de fazer uma coisa mais encorpada, digamos, mais fechada. Mas é um livro também que aproxima um pouco mais as suas duas formações, né? Digamos, é o livro que te traz um pouco mais para perto da formação jurídica. Talvez se o senhor não tivesse a formação... não fosse bacharel em Direito, não tivesse toda essa formação, seria um trabalho que fosse um pouco mais árido, mais difícil de ser feito. Né? Você usou a palavra certa, a expressão certa, um pouco mais difícil. Quer dizer, quando eu fui olhar os processos, o processo tem caminhos, tem atalhos, tem caminhos que, para o leigo, à primeira vista, são caminhos complicados. Mas não há nenhum segredo, as pessoas aprendem, tanto que gente que nunca foi ligada ao direito fez uma quantidade de ótimos livros sobre crime, sobre criminalidade. Mas esse olhar de advogado ajudou, digamos, a ir às coisas importantes do processo e não ficar preocupado com os carimbos, que tem uma infinidade de coisas que enfim, substantivamente não tem relevância. Agora, é verdade também uma coisa, que se há um ramo do direito de que eu sempre gostei, foi o direito penal. Então, estava inscrito na minha história que algum dia eu ia mexer com isso. Só não fui advogado de direito penal porque é difícil. Né? Para você subir a uma categoria de advogado criminal importante, você, principalmente naquela época que não havia grandes escritórios, você vai ter que lutar aquela coisa do advogado porta de cadeia, né? É muito complicado.